Hola muchachos y muchachas, vamos a empezar nuestra clase. Bom, os pontos de apoio que mais vão nos ajudar hoje pode ser o reverso ou o Google Tradutor. Vai lá, pega o livro e abre na página 53. Pronombres relativos. Nuestro objetivo es compreender qué es el pronombre relativo e saber como emplearlo corretamente. Então a gente vai conhecer os pronomes relativos que existem em português também e que têm quase que a mesma função em espanhol. Pronombre relativo são palavras que se refieren a um termo ya dicho. Su objetivo es evitar la repetición de una palavra dicha pouco antes. Então, assim como em português, o pronome relativo são palavras pequenas que têm o objetivo de retomar a ideia que acabou de ser dita. O objetivo do pronome relativo é evitar a repetição de uma palavra. Vamos ver aí, olha só. Analice el uso de la expresión destacada en el fragmento. Ese gritito que se repite también es el estribillo. Es lo que el músico estadounidense Patrick Mentiger llama por Millennial Whoop. Textualmente, ¿qué está reemplazando la expresión lo que? Bom, por que essa expressão lo que está empregada aí? Justamente para dar a ideia da retomada da expressão grito milenial. Ou seja, em vez de escrevermos novamente grito milenial, nós usamos a expressão lo que é um pronome relativo e que tem a função de retomar a expressão grito milenial. Conoce os principais pronombres relativos: que, el que, los que, la que, las que, lo que, quién, quiénes, el cual, los cuales, la cual, las cuales, lo cual, cuyo, cuyos, cuya, cuyas, donde. Aqui a gente tem alguns exemplos na prática. Vamos ver aí? E qual é a função de cada pronome relativo? Não são todos iguais. El que, los que, la que e las que se refiere a un nombre ya mencionado e se usam para evitar a repetição del sustantivo. Então, esses pronomes relativos, eles vão ter a função de substituir um substantivo, ou seja, um nome que já foi dito. Olha o exemplo. Escuchaste la música de Katy Perry? No, la que escuché era de Adele. Ou seja, esse la que está referindo a la música. Lo que se usa para referir-se a ideias, acciones o conceptos. Nunca se refiere a sustantivos. Tiene que aproximadamente el mismo significado que la cosa que ou la acción que retoma. Então, o lo que ele é usado para substituir três coisas: uma ideia, uma ação ou um conceito. Olha o exemplo. Lo que necesitamos es más tiempo para compreender ese fenômeno musical. Ou seja, o que necessitamos da ideia, eu estou falando de uma ideia já dita. Quién o quiénes se usa solamente para referir-se a seres humanos. Então, toda vez que eu vou falar de uma pessoa específica, animal ou um animal, eu uso quién ou quiénes. El autor del texto, quien era un músico, defendia a ideia sobre fórmulas musicales. Então, esse quien está substituindo o autor, que é uma pessoa. El cual, los cuales, la cual, las cuales denotam certa formalidade de linguagem. Então, quando eu quero usar uma linguagem bem formal, eu uso esses pronomes relativos. Esse texto, el cual estamos leyendo, possui ideias controvertidas sobre o assunto. Então, algo bem formal. Cuyo, cuyos, cuya, cuya denotam possessão, ou seja, posse,
algo que é meu, ou que é seu, ou que é do outro, mas está sempre dando a ideia de poder, de ter. Hablo de aquela música cujo autor é uma autoridade no tema. Então, a posse da música de quem é? Uso cuyo. Donde es un pronombre relativo del lugar. Se puede sustituirse por en que, en el cual, en la cual, en los cuales, en las quales, por donde. Então, o donde dá a ideia de localização, local. En la ciudad donde crecí, se oía outro tipo de música. Distinguindo el que del que. Ou seja, nós temos o que, pronome relativo, e temos o que, conjunção. Como que a gente vai saber quando é um e quando é outro? La expresión que pode funcionar também com uma conjunção, ejerciendo a tarefa de unir orações. Para saber se a partícula está funcionando como um pronome ou como uma oração, é muito simples. Basta intentar sustituirla por la cual, el cual, las cuales o las cuales. Observa, la expresión del globo funciona como un pronombre relativo, pues puede ser reemplazado. Las músicas, las cuales escuchamos, son muy populares, que é o exemplo do lado, né? Las músicas que escuchamos são muito populares. Nesse caso aí, a gente está falando de um pronome relativo, porque pode ser substituída por las cuales. Agora, olha o exemplo de baixo. Dicen los expertos que hay fórmulas musicales. Nota en la frase al lado que no es posible hacer la sustitución sin pérdida de sentido propuesto. Então, nessa frase, eu não tenho como substituir por la cual. Então, percebe-se que é uma conjunção e não um pronome relativo. Vamos praticar? Façam os exercícios e mandem para o meu e-mail até o dia 16 de julho. Haga los ejercicios con atención. Cuídate, estaremos juntos muy pronto. Hasta luego.